Aleluia! Isso, glória a Deus. Cumprimenta a amada igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém! Quem está alegre, não, glória a Deus. Glória a Deus! Pois estamos aqui para louvar, exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já louvamos, adoramos o Senhor. Agora é a hora da santa e poderosa palavra de Deus. Eu peço que você abra o teu coração. Eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração essa noite. E tenho certeza que Deus falará conosco. Por quê? Porque Ele é Deus. Por quê? Porque Ele é bom. Porque a Bíblia diz que a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Então, se estamos aqui, é porque Deus tem algo para conosco. Deus tem algo para comigo, Deus tem algo para você, Deus tem algo para com a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Eu quero que você, se possível, abra a tua Bíblia comigo, em nome do Senhor Jesus, no livro de Lucas. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não, vamos ler Marcos capítulo 8. Vamos lá para Marcos capítulo 8. Vamos deixar o sábado de Lucas aí para uma outra oportunidade, mas hoje nós vamos para Marcos capítulo 8. Marcos é depois de Mateus. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, depois do Evangelho segundo escreveu Mateus, mas nós vamos no Evangelho segundo escreveu Marcos, que era o evangelista, capítulo 8. Nós leremos a partir do versículo 22. Marcos, capítulo 8, versículo 22. Todos acharam? Todos acharam? Glória a Deus. Vamos ler. Cabeçaram a falar: a cura de um cego de Betsaida. A Betsaida era uma cidade litorânea. Ela ficava próxima ao mar. E Jesus fez ali muitos milagres. Só que muitos milagres que o Senhor Jesus fez ali, as pessoas não reconheceram os milagres. Jesus uma vez chegou a dizer: olha, se em Sodoma e Gomorra tivesse feito os milagres que fez aqui, vocês dariam glória a Deus. E muitas vezes é assim. Deus opera milagres em nosso meio. Deus opera milagres em nossa vida, mas a gente não consegue reconhecer os milagres que Deus faz. E aqui Jesus, ele cura o cego de Betsaida. Vamos ler Marcos 8, 22, diz assim: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe, distintamente a todos, e mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Fecha tudo, crê na tua cabeça. Querido Deus, agradeço ao Senhor por esta palavra, a qual o Senhor ministrará em nosso coração. Jesus, que esse culto seja uma bênção, que cada pessoa seja aqui cheia do Teu Espírito Santo de poder, que haja renovo, restauração aqui esta noite. Faça, meu Deus, instrumento nas Tuas mãos, tira de mim tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, eu quero, ó Deus, abençoar a Tua igreja, mas sei que para isso a palavra ela tem que vir do Senhor, meu Deus. Então seja conosco, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Então você presta muita atenção. Aqui Jesus, a Bíblia diz que ele cura um homem cego. Mas tem algo aqui que nós precisamos prestar
pode ser uma cegueira física, mas também pode ser uma cegueira espiritual. Ora, quando Jesus ele chega naquela cidade, eles levam aquele cego até Jesus e diz para ele, e chegou a Betsaida e trouxeram um cego e rogaram que ele tocasse. Trouxeram, quer dizer, o povo trouxe aquele cego até Jesus e pediu que Jesus tocasse nele, porque já tinha ouvido falar que todo aquele que Jesus tocava era curado. Todos que Jesus tocava era curado. Então levaram aquele cego até Jesus. E Jesus então o que faz? E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. O que Jesus faz? Jesus pega o cego, tira ele para fora da aldeia e cospe nos olhos do cego. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Por que Jesus levou aquele homem para fora da aldeia? Porque Jesus ia fazer algo que para os judeus era humilhante. Cuspir o rosto era uma humilhação. Então, quando Jesus cospe nos olhos dele, e aí vai ter a pergunta. Nós, quando a gente lê algo na Bíblia que a gente fica sem entender, a gente tem que perguntar, irmãos. Por que Jesus cuspiu no olho daquele homem? Não é intrigante? Quando a gente ouve isso, a Bíblia diz que cuspindo Jesus nos olhos, Jesus cuspiu no olho daquele homem. Se fosse um de nós aqui, como se o pastor chegasse e falasse, vamos cuspir teu olho. Ô pastor, peraí. Mas Jesus tirou o homem para fora, porque Jesus sabia o que ia fazer, aquela situação para os judeus era uma situação humilhante, por isso Jesus tirou ele para fora da aldeia. Jesus queria ter um particular com ele. Jesus quer ter um particular contigo. Com cada um de nós aqui, Jesus quer ter um particular. Agora, a gente precisa, bem eu e você precisamos entender se nós queremos um particular com Deus. Eu quero, porque para mim é um privilégio. Você já imaginou? Eu tenho um particular, eu e Deus só? Só eu e Deus? Você já imaginou o que é isso? Só eu e Jesus. Jesus, eu quero ter um particular contigo. Jesus então leva aquele homem para fora, cospe nos olhos dele, impõe as mãos, porque é o que a Bíblia ensina, orar para alguém, eu tenho que impor as mãos sobre a pessoa, isso é transmissão de autoridade. Eu vou impor as mãos, a Bíblia diz que Jesus impôs as mãos, por isso impõe as mãos sobre aquele homem, ora por ele e me pergunta para ele, o que você vê? Qual foi a resposta dele? Eu vejo os homens, mas vejo como árvores. Ou seja, visão distorcida. Visão distorcida. Será que nós não estamos tendo uma visão distorcida das coisas de Deus? Será que nós estamos vendo a obra de Deus como ela é? O próprio Jesus disse, através dos profetas, esse povo terá olhos, mas não verão. Tem ouvidos, mas não ouvirão. Aqui Jesus está dizendo da visão espiritual. Porque a gente só quer enxergar quem está diante dos nossos olhos. E quando eu quero enxergar quem está diante dos meus olhos, eu não estou agindo pela fé. Porque a fé é algo que eu não vejo. A fé transcende o nosso racional e passa para o mundo espiritual. Se nós olharmos aqui, antes do tempo, todas as vezes, irmão, você quer entender a palavra de
Deus, você veja o texto anterior e o texto posterior, porque a resposta está aí. Na hora que eu vejo o texto anterior, Jesus vai dizer o fermento dos fariseus. Olha que interessante, Santos, o texto. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões da Manuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará algum sinal. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. E arrazoava entre si, dizendo: é porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que razoais, que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendeste ainda? Tendes ainda vosso coração endurecido? Ó, seguir aí. Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouves? E não vos lembreis, quando partis 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Aleluia! Glória a Deus! Jesus tomou cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus estava falando de pão. Jesus estava falando da maneira, da ação dos fariseus. Porque eram pessoas malignas que não queriam falar que servia a Deus, mas faziam tudo ao contrário. Os discípulos estavam com Jesus e não conseguiram entender. Lembra quando Jesus tinha o povo de Israel? Quantos milagres Deus fez? Quantos milagres? Eles não reconheceram, porque quando chega o Zé, começa a murmurar. Ou seja, tinha olhos, mas não. Parecia que não estava vendo. Tem ouvidos, parece que não estão ouvindo. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós estamos na presença de Deus. Deus está falando no nosso coração e parece que a gente está surdo, parece que a gente não ouve a palavra de Deus, porque o nosso coração se endurece e não agradece a Deus pelos seus benefícios. Não vê aquilo que Deus tem feito. Nós não podemos esquecer. Nós só podemos. Os nossos olhos têm que estar em Deus, nas coisas de Deus, porque senão é como a gente tem olho, mas não enxerga. Agora interessante, porque Jesus cuspiu no olho daquele homem. Uma certa vez eu perguntei a Deus, orando na madrugada, eu falei: Deus, como o Senhor fez o homem? A Bíblia diz que o Senhor fez o homem do pó da terra, mas a terra é pó. E Deus me deu uma visão, ele descendo no jardim do Éden, pegando aquela terra seca com areia assim, areia escorrendo entre os dedos da mão dele. Aí, eita, olha, meu Deus. Aí Deus pegou a saliva, molhou aquela terra e começou a fazer o barrinho para formar o homem. E Jesus estava lá, Jesus viu, por isso Jesus cuspiu olho daquele homem. Meu Pai, quando fez o homem, ele usou a saliva, eu vou usar a saliva e eu vou curar o olho deste homem. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! 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 Jesus está aqui. E Ele está falando em nosso coração. Nós precisamos ver com os olhos espirituais o que Deus fez, o que Deus pode fazer. Nós não podemos ser incrédulos. Nós queremos bênção de Deus, queremos que Deus resolva os problemas da nossa vida. Mas o que temos feito para Deus? Eu digo feito para Deus, não é fazer algo extraordinário, não. Não. Você sabe o que Deus mais quer de mim, de você?
aqui dentro, coração quebrantado na presença dele. É você se dobrar na presença dele. Eu quero que Deus me dá, mas eu não quero nada para Deus. Mas na hora que você se dobra, se dobra, abre um jejum, abre uma consagração. Senhor, eu quero resolver essa situação. Eu vou me prostrar diante da tua presença. Eu vou quebrar minha cara, eu vou renunciar ao meu eu. Mas eu quero ter a resposta do Senhor na minha vida. Aleluia. Deus, eu preciso da resposta do Senhor. Eu vou ficar aqui enquanto o Senhor não me responder. Eu não vou sair daqui. Vê se Deus não responde. Mas muitas vezes a gente acha que Deus é mágico. Shazam! Resolveu o problema. Não, Deus quer relacionamento. Deus quer que nós relacionemos com Ele. Você se prostra para Deus e não tem outra maneira de se chegar a Deus se não for através da oração, do jejum. Não existe, eu não conheço. Se não for através da palavra dele, na hora que você se dobra, porque até lá no céu Ele vai ouvir a nossa oração. A Bíblia diz que Deus enviou Moisés no Egito, que ele ouviu um clamor daquele povo. Deus, nós não aguentamos mais, nós estamos sendo oprimidos aqui. Deus conhece a tua dor. Deus conhece a nossa dor. Deus conhece o nosso problema. Mas a gente tem olho, mas parece que não vê. O que você vê? Vejo como árvore. Você quer ver visão distorcida? Como que vê o homem como árvore? Porque estava vendo o natural. Deus queria mostrar para ele o espiritual. A visão daquele homem era uma visão, era o cego, a cegueira dele era uma cegueira espiritual. Olha, eu vejo o homem e vejo como árvore, quer dizer, uma coisa natural. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando-lhe os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. A visão distorcida, como o homem pode ser árvore? Mas muitas vezes a gente vê a pessoa como árvore. Você sabe quando é que a gente vê a pessoa como árvore? Árvore frutífera, árvore boa, carregada de fruto bom. É quando a pessoa chega para você só para pedir. E muitas vezes assim nós estamos chegando diante da presença de Deus. Nós estamos com a visão distorcida. A pessoa sabe que você tem uma condição financeira boa, que você é uma pessoa boa, que você não nega ajuda. Eu vou lá na Maria que ela vai me ajudar. Eu vou lá no Francisco, vou lá no Chico que ele vai me ajudar. A irmã Silvana é uma bênção. Vai falar na irmã Silvana que ela vai me ajudar. Está vendo a pessoa como árvore. Eu olho ali um pé de manga, em vez de para lá, olha para cá, não tem ninguém perto, eu vou lá para dentro, a manga está carregada, a madurinha, vai cair a mangueirinha. Vê as pessoas como árvore, pelo amor de Deus, abra teus olhos espirituais, entenda o que Deus está falando. Ele quer um relacionamento para com você, quer que te peça a Deus, peça porém com fé. Não veja as pessoas como árvore. Não tenha a visão distorcida. E levantando-se ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvore que anda. Você já viu árvore andar? Eu nunca vi. Para arrancar é um trabalho. Se a raiz estiver profunda, tem que cavar e cavar forte. E para arrancar dá muito trabalho. Como é que eu vejo o homem como árvore que está andando? Porque que é benefício. O que a pessoa pode me proporcionar. Meus olhos estão nas coisas materiais. Eu não consegui ver as coisas espirituais. Eu não consegui ver ainda as coisas de Deus. E Jesus ali estava dando a lição para aquele homem. E quando Jesus cura, depois tornou a pôr a mão, depois tornou a pôr as mãos nos olhos
E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe distintamente a todos. Aleluia! Que os nossos olhos, que meus olhos espirituais essa noite possam ser abertos, que teus olhos espirituais possam ser abertos, que você possa ver a grandeza de Deus e saber que para Deus não é impossível a tua situação. Deus já resolveu quando mandou Jesus, quando Jesus foi crucificado. O teu problema estava sendo resolvido, você não tem que esperar, é só você aguardar a vontade de Deus. Por que Deus não resolve? Porque Deus vê que a pessoa não está preparada. Enquanto não estiver preparado para receber algo, Deus não recebe. Deus não vai dar. Aí a pessoa vem com um meninozinho. É para tudo ter o tempo de Deus. Quem falou isso? Não tem escrito isso na Bíblia. Na minha Bíblia não tem. Tempo de Deus. Na minha Bíblia tem escrito que Deus é atemporal. Ele é o alfa e o goma. O homem é o princípio e o fim. Deus não tem tempo. A Bíblia diz que para ele 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Para Deus não faz diferença. Agora, quando Deus cria um tempo determinado para as coisas, o tempo determinado para mim. Agora, se eu quero receber Deus, eu trabalho. Você é inteligente? Diz para mim, quantas pessoas chegou até Jesus para resolver o problema? Aí Jesus falou para ela: volta daqui uma semana. Quantos? Volta daqui um mês. Não é o tempo de Deus ainda. Volta daqui um ano. Ainda não é o tempo de Deus. Não, irmãos. Todos que chegaram até Jesus na hora receberam a bênção. Você está entendendo? Pelo amor de Deus, entenda isso. É a maneira que você chega ao como você está vendo Deus. Sou eu. Se eu recebo um problema, está em mim, não é Deus, eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Quando Moisés, ele aparece com Moisés lá no deserto, fogo da saçadeira, Moisés enviado ao Egito. E Moisés falou: eu vou lá, o senhor está falando para mim, mas se eu for lá, aquele povo, né? Se eu falar: Deus mandou, eu vim aqui para você, perguntar quem é Deus? Qual o nome dele? Ele já perguntou: qual o seu nome? Moisés perguntou para ele, para Deus. Aí Deus falou: diga ao povo de Israel que está no Egito que eu sou, ou seja, o Deus de agora. É o Deus presente, é o Emmanuel, Deus conosco. Ele está aqui agora neste momento, falando ao meu teu coração. Se você se enquadrar dentro daquilo que eu espero de você, que você esteja preparado para receber, eu vou dar a tua bênção. O que eu preciso é me preparar. Pastor, como eu me preparo? Palavra, jejum, oração. Derramar o coração na presença de Deus. Quantas vezes você tem chorado na presença de Deus? Uma vez chora por uma situação, mas e na presença de Deus? Quantas vezes você tem clamado até as lágrimas correndo? Quebrantamento, isso é a visão das coisas espirituais de Deus. É você querer conhecer as coisas de Deus, você se enquadrar dentro da vontade de Deus. E olha que Jesus disse: e mandou para a sua casa dizendo: não entres na aldeia. Por que Jesus só veio entrar nas aldeias? Porque se ele voltasse para a aldeia, o pessoal falou: peraí, mas ele te curou, você está enxergando? O que é que ele fez? Aí ele ia falar: olha, eu supri meus olhos. Aí se ele fala: eu supri meus olhos, pronto, Jesus estava morto. Porque ele tinha feito que era humilhante para o povo dele. Então ele não é profeta, isso é um falso profeta. Como que pode cuspir no teu olho? Foi o primeiro caso que Jesus fez? Não.
Em outro, que tinha um cego de nascença, a Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, pegou e passou no olho daquele homem, porque não tinha cavidade ocular. Por isso Jesus reconstituiu o olho dele. Foi como a cirurgia que Jesus fez, porque ele viu Deus como fez o homem lá no jardim do Éden. Olha o contexto posterior, a confissão de Pedro. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens que sou? Em outras palavras, Jesus perguntou para os discípulos dele: será que esse pessoal não estava me vendo como árbitro? 28. E eles responderam: João Batista e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. Quer dizer, estavam vendo Jesus como árvore. 29. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Oh, glória a Deus! Pedro viu Jesus como realmente ele era. Teve uma visão clara, uma visão espiritual, reconheceu o negócio. Olha, tu és o Cristo. O Senhor é ungido. Cristo quer dizer ungido de Deus. A palavra Cristo quer dizer ungido. O Senhor é o ungido de Deus. Quer dizer, teve uma visão correta, não teve uma visão distorcida. E admoestamos para que ninguém dissesse aquilo dele. Então a nossa visão, ela tem que ser uma visão espiritual. A nossa visão, ela tem que ser uma visão que eu consiga enxergar as coisas de Deus. Agora, para isso eu tenho que me dobrar a Deus, eu tenho que me render a Deus. Eu não posso estar fixado nas coisas terrenas, eu não posso estar fixado nas coisas do mundo. Deus quer ser conosco, Deus quer nos ajudar, Deus quer nos fortalecer. Agora, para isso eu tenho que me enquadrar dentro da vontade de Deus. Para Deus não há impossível. Mas muitas vezes nós nos acostumamos tanto com os problemas que a gente até assume o problema como nosso. O meu problema não tem jeito, não. Eu já fui no doutor fulano de tal. Olha, o menor médico aqui eu já fui. Ele falou: não tem jeito. Ah, é? Então ele é mais do que Deus? O meu Deus tem jeito, tudo tem jeito. Deus já me curou da coluna, já falei para você. Deus já me curou na garganta, Deus já me curou sinusite, que eu sofri para morrer, vinha aquela praga da sinusite. Era dor, febre terrível. Febre que aquele bicho, o corpo está revirado lá. E dor, aquela dor de aqui, aquela cabeça para se explodir. E tome remédio, tome injeção, e tome, e nada. Hoje, se você perguntar, não sei quanto tempo é que eu não sei o que é isso. Por quê? Eu consegui ver as coisas como elas são, as coisas espirituais. Eu consegui entender, se eu tiver dentro da vontade de Deus, nem doente eu vou ficar. Antes eu orava para mim não ficar doente, para me orar para a pessoa ser curada. Deus já me usou para muitas pessoas, Deus já me usou para curar a pessoa com câncer de intestino gravíssimo. Deus já me usou para curar pessoas com HIV. Deus já me usou para curar pessoas de surdez. Hoje é pastor. Se você quiser, eu tenho contato aqui. Eu peço contato dele e dou aí para você ouvir. O testemunho dele chegou na igreja de Chianinho, de dedo, com a bermudinha. Aí chegou o pastor, eu estava assim de frente ao altar. Estava aqui de frente ao altar. Acabou o culto, eu de frente ao altar. Quem quiser oração para vir aqui, que eu vou orar. Chegou o pastor, primeira vez que eu na igreja. Pastor, eu sou surdo desse ouvido aqui, pulga, saindo aquele pulso do ouvido dele. Eu não escuto esse ouvido aqui, pastor. O senhor ora por mim, ora, meu irmão. Peguei um óleo ungido, botei a mão na cabeça dele, orei. Falei: está curado em nome de Jesus. Você crê? Eu creio, pastor. Pronto. Quando foi no outro culto, ele veio na igreja, pulando de alegria: pastor, olha, pastor. Depois daquele dia, o pastor parou, não saiu o negócio do ouvido, não sai mais nada, estou ouvindo, pastor. Falei: glória a Deus. Falei: você está ouvindo? Então tá bom, tapa esse ouvido, mas tapa forte. Desse que você ouve. Se ouvia. Aí cheguei para o padre e falei: aleluia. Aí
Aí ele, aleluia! Glória a Deus! Ele, glória a Deus! Então, glória a Deus! Pronto, hoje é pastor. Aí se pegou, ficou firme na igreja, se levantou como obreiro. Hoje é pastor, está lá no Piauí. Mas ele morava aqui em São Bernardo. Aí casou e mudou lá para o Piauí, com a família dele aqui lá. Mas está lá em Piauí. Você entendeu? Então, Deus, irmãos, Ele pode fazer qualquer coisa. A gente crê naquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Agora, eu tenho que me enquadrar dentro da vontade de Deus. Eu entendi que Deus realmente Ele cura, porque eu provei a cura, Deus, eu provei. Não foi ninguém que me falou. Deus me curou, quando me curou dos raios. Falei para você, não sei se eu já contei esse testemunho aqui, mas eu fui lá com dor aqui, dor nas costas, achei que era coluna, que eu já tinha sido curado. Eu falei, o capeta voltou de novo, estava repreendido em nome de Jesus. E aquela dor eu fui no médico, não aguentava, dor, xingado, meu Deus, que dor, xingado, eu estou na coluna, ele lá examinou. Aí ele olhou para mim e falou, vamos fazer o exame de urina? Eu falei, doutor, não tem nada de urina, doutor, é a coluna. Vamos fazer o exame de urina, tá bom. Serão as 9h30 da noite. Ó, 4 horas da manhã você vem pegar o resultado, você vai ver. Aí você pode ir para casa e 4 horas da manhã você volta e fala, não, eu vou ficar aqui esperando. Fiquei esperando. Aí sai o resultado. Ó, sai o resultado, fui lá. Ele pegou, me chamou onde eu atendia na sala, me chamou na sala dele. Aí eu entrei na sala de atendimento, me sentei e falei, olha, não tem boa notícia para você não. Seu problema é grave. Essa dor que você está sentindo é horrível. Você é cólica renal. O seu rim esquerdo está condenado. Nós temos que fazer a cirurgia rápido. Porque se passar por outro rim, já é. Com o rim sempre tem. Com o rim dá para você viver tranquilo. Tem muita gente vivendo com o rim só aí e está tudo bem. Agora sem dois já é complicado. Falei, doutor, não. Falei, o senhor me dá uma semana? Eu não tenho medo não, doutor. Eu faço cirurgia, não tenho medo não. Eu creio na medicina. Que a medicina foi deixada por Deus. Mas, o senhor me dá uma semana? Ele falou, rapaz, você não está entendendo não? Você não vai ser grave? Eu falei, não, eu entendi, doutor. Mas eu quero falar com meu papai. Mas, papai, Deus, papai celestial. Ele falou, tá bom então. Aí foi. No outro dia eu estava no monte, lá no Batista, 2 horas da tarde, com dor e tudo, subi o monte. E lá em cima eu comecei a orar a Deus. E Senhor, tua palavra diz que tudo que o Senhor fez é bom. Deus, eu creio que quando o Senhor fez o homem, o Senhor olhou e falou, o homem é bom. Tem mais de semelhança. E o Senhor me fez com 2 rins. Não foi com um. Deus, eu não quero ficar com um só. Se for para fazer cirurgia, Deus, eu sei que o Senhor vai estar comigo, não tem problema, não tenho medo não. Mas eu não quero ficar com um, eu quero ficar com os 2, porque o Senhor me fez com 2. Quando eu for partir, eu quero partir com os 2. Aí o Espírito Santo falou um versículo do meu coração. Leia esse tal e abre a Bíblia. Vou ler para você aqui, ver. Josué 24, versículo 27. Nunca mais eu esqueci. Lá no monte, o Espírito Santo, leia Josué 24, 27. Aí eu corri a abrir a Bíblia. Na hora que eu abri a Bíblia, Josué 24, 27. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunha, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Josué 24, 27. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Aí na hora eu li e falei: Deus, não entendi. O Senhor mandou Josué 24, 27. Eu não entendi. O Senhor falou para mim ler esse versículo. Não entendi. Aí li de novo. Eu li esse versículo umas 20 vezes lá no monte. Até entender. Na hora que eu estava lendo, eu entendi. Eu patei. Josué está falando que a pedra ouviu. Pedra ouviu. Pedra testemunha só pode ser testemunha juridicamente, no mundo de Deus, juridicamente falando, os advogados, os doutores, os juízes, só
pode ser testemunha quem ouve e quem vê. Como que eu vou testemunhar uma coisa que eu não vi? Como que eu vou testemunhar uma coisa que eu não ouvi? Ora, se Josué está falando, e disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra não será por testemunho. A pedra viu e ouviu. Pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. A pedra ouve, até a pedra ouve Deus. Por isso que Jesus disse, quando puxa, olha, fala para isso aí, as crianças clamando a Jesus, Osana, que vira as alturas. Aí os judeus lá revoltados, os fariseus, ó, fala para eles calar-se. Aí lá passou de cantar, e Jesus olha para eles e fala: se eles se calarem, até as pedras me clamarão. Se você se calar, até as pedras vão clamar a Deus. Eu falei: Deus, a pedra ouviu? Eu falei: então se eu falar essa dor aqui que está no rim, esse problema aqui, ele vai ouvir também. Deus, eu entendi. Meu irmão, na hora que eu entendi, eu botei a mão e falei: agora você vai ver. É no nome de Jesus. Eu sei que você está ouvindo o que eu estou dizendo. Então pode sair infecção, inflamação, não sei o mal que está no meu rim agora, mas você que contaminou meu rim, você vai sair no nome de Jesus. Você está ouvindo, eu sei porque essa pedra ouviu, você também está ouvindo. Você tem vida porque você está usando dor em mim. Então você pode sair agora, arranca do meu corpo é templo do Espírito Santo em todo lugar. Eu quero ficar com Deus, eu não vou ficar no nome de Jesus. Sai da maldição, sai do meu corpo agora em nome de Jesus. Fui embora para casa. Minha coroa vai lá e faz o exame de sangue e um ultrassom para a gente marcar a cirurgia. Tá bom. Eu fui lá fazer o ultrassom. Entrei no laboratório, o médico botou lá uma máquina de ultrassom, ligou, colocou os aparelhos. Passou aquela gosminha, um creme que eles passam lá e parou e falou: não, mãe, seu rim não tem nada. Seu rim está perfeito, aqui os dois rins. Mas seu neto está aqui. O seu sistema urinário está todo mundo, não tem nada. Nenhum do seu filho tem nada. Eu falei: doutor, meu irmão, você sabe a alegria que entrou no meu coração. Eu pensei em glorificar Deus. Eu falei: Jesus, aleluia, o Senhor é lindo, Pai. Saí dali do ultrassom, fui pegar o exame de sangue para levar para o médico. Aí levei o ultrassom, aí levei o exame de sangue e peguei na mão dele. Está aqui. Tá bom, você está preparado? Falei: aí na hora que ele abriu, ele falou: não, peraí, tem algo errado aqui. Aí pegava o exame anterior e pegava o que eu tinha levado. Eu falei: não, tá. Chamou mais 3 médicos dentro da sala dele. Eu nunca vi algo, olha aqui. Ele veio aqui com dor, pediu o exame do rim, olha que saiu aqui no rim esquerdo dele. E agora ele foi lá, fez o exame de sangue, fez o ultrassom, olha, não tem nada. Ele olhou para mim e falou: rapaz, eu não sei o que aconteceu. Eu falei: eu sei, doutor. É porque eu sei um Deus que é real e verdadeiro. Eu fui falar com meu pai lá no Monte Soleiro. Ele falou: você falou que precisava uma semana. Eu falei: então, eu fui falar com meu pai. Meu pai me curou. E só ele pode fazer. Aleluia. Ele falou: então continua nessa fé sua. Pode ir embora que seu rim não tem mais nada. Acabou, mais nunca eu não tive nada, mais nunca eu tive dor nenhuma. E antes, quando ele falou que eu tinha que fazer cirurgia, mas ele passou uma lista de alimentos que eu não podia comer: feijão, carne, irmãos, era grão de bico, um monte de. Eu olhei e falei: Jesus, eu vou ficar sem comer carne? Eu vou ficar sem comer feijão? Passou um monte, uma lista assim de coisas que eu não podia comer. Você está entendendo, irmãos? Quando a gente toma posse da palavra de Deus, mas Deus é lindo, Ele faz. Eu não podia comer pimentão, comia pimentão, dava aquele mal-estar, assim, queimava aqui, começava a botar, parece que inchava a barriga. Aí eu falei: peraí, meu Deus, mas esse pimentão o Senhor fez. E a tua palavra diz, lá em Gênesis, que você lê, que tudo que ele fez e viu, Deus que era bom. É escrito, o Senhor não está inventando, não. Está aqui na palavra do papai. Disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã, do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas. E fez Deus a expansão, e separou entre águas que estavam
debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão dos céus, e foi à tarde e à manhã, e o segundo dia. E disse Deus: ajunte-se as águas, e Deus fez a porção seca, a terra, ajuntamento das águas, chamou os mares, e viu Deus que era bom. Deus fez e falou que era bom. Então o pimentão é bom. Botei no prato. Deus está aqui, eu vou comer. O pimentão é bom. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou comer, eu vou me sentir bem. E nunca mais eu vou sentir mal quando eu comer pimentão. Para me dar uma pratada de pimentão recheado que eu como com a maior delícia, nunca mais eu tive mais nada. Deus é bom. Nós não podemos ter a visão distorcida quanto às coisas de Deus. Põe isso no teu coração quando eu vejo as coisas de Deus, como elas são, as coisas celestiais, santas e poderosas. E Deus está aqui essa noite falando no teu coração. Se nós assumirmos uma posição, algo grande de Deus vai acontecer na nossa vida com a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Se coloca de pé, vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Gostaria, se possível, você escorre de pé, fecha teu olho. Mas creia, não tenha visão distorcida agora. Veja a grandeza de Deus. Em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui na tua presença. Pai, o Senhor falou forte ao nosso coração. Meu Deus, então mostra a tua benignidade para conosco. Venha aqui neste lugar sobre os teus filhos e as tuas filhas, os teus servos, as tuas servas que estão adorando o teu santo nome. Pai querido, esta pessoa entendeu a tua palavra e ela está dizendo, meu Deus, que vai tomar uma posição. Ela não quer mais, ó Deus, ter uma visão distorcida, como aquele homem, meu Pai, que via, ó Senhor, os homens como árvores. Nós não somos árvores, Pai querido. Nós somos alguém, ó Deus, feito pelas tuas mãos, meu Deus, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Então eu oro pela vida desta mulher, pela vida deste homem. Se está faltando algo na vida dele, na vida dela, que ela tome uma posição agora, Pai querido, de servir, de adorar o Senhor e dizer que o Senhor é santo. Quebra toda ação maligna, toda ação do inimigo, que caia por terra agora. Aonde esse inimigo estiver agindo na vida deste homem, na vida desta mulher, eu digo, bate e retirar agora sofrimento, dor, engano, em nome do Senhor Jesus Cristo. Opressão, depressão, saia da vida, saia da casa, saia da família. A ordem está sendo dada, não pode ficar, tem que sair. Jesus queima do alto da cabeça as plantas dos pés, toda incredulidade, tudo aquilo que não vem do Senhor, em nome de Jesus, eu digo, sai para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus? Isso, pode aplaudir com fé em nome de Jesus. Glória a Deus. Toma posse. Deus é bom. Em nome de Jesus. E eu quero que agora fazer a parte de oferta à casa do Senhor, que já ia passando, mas o Espírito Santo é maravilhoso e colocou em meu coração. Em nome de Jesus. Você trouxe esse dízimo de oferta? Segura aí na tua mão, vamos adorar o Senhor. Quero ler aqui rapidamente, já fica aí, meu amigo, você vai. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz assim: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Você trouxe esse banco de sua oferta? Trouxe para a tua mão. Pastor, hoje não tem problema, mas eu quero que no ato de fé você levanta a tua mão, vazia, fechada, que eu vou orar pela tua vida. Em nome de Jesus, isso. Toma posse, pode levantar, querido Deus e Pai amado. Em nome de Jesus. E oro agora pela vida financeira desse homem, pela vida financeira dessa mulher. Jesus, que essa pessoa cresça, que ela seja uma bênção para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreenda, meu Deus, toda força contrária, joga por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela seja abençoada, para que o nome seja glorificado. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Isso. Você trouxe? Pode vir aqui, pode colocar aqui em nome de Jesus. Traga com fé. Pastor, que eu tenho moedinha, não tem problema não, né? Quantidade, qualidade. Deus vê o nosso coração, em nome de Jesus.
Glória a Deus.